Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Dessa vez o Betoneira de Ideias está com uma mistura muito especial, misturando um pouco do Brasil, Equador. Infelizmente, a gente vem com uma proposta que não é de uma conversa das mais agradáveis, né, mas sim muito importante. Então a gente tá junto aqui da professora Mayra, né, do Equador, e dos nossos estudantes. Damos início a um episódio referente ao projeto COIL, né, que conecta as universidades brasileiras e equatorianas em torno de um tema urgente, né? A gente vai falar de justiça ambiental. Então eu vou deixá-los se apresentarem. Professora Mayra, fique à vontade. Boa tarde, sou professora Mayra Mena, Dulce Ambato. Bem-vindos a este podcast, una introducción en portugués. Saludos cordiales. Gracias por el espacio. Presento a mi grupo de trabajo, Justin Plaza, Gabriela Villegas. Estamos aquí reunidos para hablar sobre el caso Chevron Texaco, desastre ambiental en el Ecuador. Muito bom. Pode se apresentar? Gente, eu sou a Letícia, eu sou estudante do 5º período de Engenharia Civil e Ambiental e estou fazendo parte desse projeto, né, juntamente aqui com o Hernani e com alguns alunos da Engenharia Ambiental e também do Direito, aqui da Univale. Seus alunos podem se apresentar? Tus estudiantes, Mayra, pueden presentar a tus estudiantes. Bueno, saludar. Bueno, yo me llamo Gabriela Villegas, estoy orgullosamente de poder representar un grupo de Ecuador. Hola con todos, ¿cómo están? Yo soy Justin Plaza, estudio la carrera de Derecho y me encuentro estudiando el 5º semestre y feliz de poder compartir los espacios con ustedes. Ótimo. Então, o podcast de hoje ele vai tratar de um assunto, né, de reflexões de uma tragédia ambiental que, infelizmente, não ocorreu por pouco tempo, já tem mais de 30 anos, né, e é muito bom a gente poder ver que pessoas estão engajadas nesse trabalho de justiça ambiental e, com isso, a gente consegue trazer novas gerações para dentro de um problema que persiste. Ele não é uma tragédia que aconteceu, ela acontece, ela perdura por vários e vários anos, né, ultrapassando gerações, e é isso que nós vamos discutir aqui hoje, né, um pouquinho sobre o caso Chevron, né, no Equador, e quem sabe a gente trazer isso, né, pro enfoque agora das novas gerações, dos novos estudantes, né, das possibilidades e as responsabilidades que as universidades têm, né, em toda essa questão de justiça ambiental. Muchas gracias, Hernani. Nosotros vamos a hablar sobre el trabajo derivado del proyecto COIL. El enfoque es en los objetivos del desarrollo sostenible. El caso Chevron Texaco, Ecuador, es el mayor desastre medioambiental ocurrido en la Amazonía ecuatoriana. Ocurre desde el año 1964 y finaliza en el año 1992, cuando la empresa Texaco es absorbida por Chevron e inicia o se evidencia de una manera más cercana el desastre socioambiental. Contaminación por derrame de petróleo, residuos tóxicos vertidos en la selva amazónica y la contaminación específica de ríos y suelos, que esto ha causado un daño transgeneracional. Estamos hablando de cerca de 30 años de exigencia de justicia y reparación, pero los afectados de la comunidad de sucundíos en la Amazonía ecuatoriana no han recibido un solo dólar de compensación de los millones de dólares que la justicia ecuatoriana, tribunales internacionales han favorecido a las comunidades, principalmente indígenas, principalmente comunidades rurales empobrecidas, que el acceso a la justicia se vio limitado por malas prácticas de la transnacional como el lawfare ambiental.
presionar a medios de comunicación para desacreditar fallos judiciales internos del Ecuador y así conseguir una justicia dilatada en el tiempo. Es por eso que se han tomado diversos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vamos a ir abordando en esta conversação. Muito bom. E isso a gente pode, ao longo da nossa conversa, associar com uma outra tragédia ambiental que aconteceu aqui no Brasil, que foi o caso do rompimento da barragem em Mariana, né, que esse ano vai completar 10 anos. E aí hoje a gente aqui no território, em toda a bacia do Rio Doce, toda o território que foi atingido por esse desastre, ele está passando por uma repactuação, né, um pouco diferente do que acontece aí no Equador. E o interessante é que tanto, né, a minha estudante aqui, a Letícia, quanto seus estudantes, eles não faziam ideia do que era acontecido na época do acontecido, né? Eles não existiam há 30 anos atrás. Então eles estão trabalhando hoje, estão estudando hoje e vendo, principalmente na carreira do direito, né, como que esse trâmite, como que o Estado fica muito menor do que as próprias empresas, muitas vezes, né? A gente vê, se a gente colocar aqui um estado da arte do que aconteceu no Equador de 93 até hoje, 2025, são várias histórias, né? Em 2000 o caso concentrou especificamente no Equador. Em 2011, um juiz equatoriano condenou a Chevron, né? E passou em 2014, os Estados Unidos declarou, né, que essa sentença do equatoriano era fraudulenta. É uma coisa que não dá para entender essa fragilidade que o Estado tem perante, né, a uma grande empresa. Isso não é diferente aqui no Brasil, quando se trata, por exemplo, de mineradoras, de grandes empresas. É isso mesmo que a gente vai discutir aqui agora e a gente ouvir um pouquinho dos estudantes, né, o que eles têm para falar, o que eles têm de perspectiva, né, o que eles têm de sentimento. Muito se fala em prejuízos ambientais, né, a gente fala degradação de solo, água, né, a biodiversidade, que é muito rica no Equador, e ao mesmo tempo fala de dano, né, mas eu não vejo falar de prejuízo, né, e vocês estão sofrendo esse prejuízo ao longo de 30 anos. Então é muito importante esse debate, né, trazer o que as novas gerações veem desse acordo, desse desenrolar que é muito demorado, e quem perde somos todos nós. A gente sabe que a natureza ela não está desconectada, está tudo ligado. Não tem como você parar e falar assim, olha, quanto vale um rio, quanto vale uma espécie, né? Então tem coisas que não tem preço, tem valor. Então trabalhar com isso é muito complicado para mensurar. E eu queria ouvir vocês, né? Qual que é a percepção de vocês em relação a essas questões. Ô Hernani, eu acho que Hernani, Mayra e os demais alunos também, eu acho muito interessante também a gente analisar pelo fato de que como essas empresas, né, essas indústrias lidam também com o estrago depois dele feito, né? Que existe um grande estrago, a gente sabe que existe, né? Essa questão do ambiental, né? Impacto contra a biodiversidade, impacto contra a questão hidrológica, né? Isso existe, mas também tem a questão também de como que essas empresas lidam após a tragédia, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes também a gente vê que, por exemplo, igual no caso do Chevron, que não vai de acordo com o princípio do poluidor-pagador que a gente tem, né? Que a gente utiliza na economia ambiental, que é justamente aquela questão que a pessoa que polui é o que deve pagar, entre aspas, né? Então a gente vê muito isso acontecendo também no caso da Samarco, houve um pouco também. É interessante a gente olhar por esse lado também, por esse viés, além do direito e também da engenharia ambiental. Aquí también podemos decir que las condenas en 2002
donde Chevron fue sentenciada a pagar $9.5 millones, pero el empresa retiró todos sus activos en el país y nunca pagó y nunca canceló. También utilizaron litigios internacionales para poder evitar el cumplimiento de la decisión. Aquí podríamos resaltar una parte muy importante. Esta actividad de COIN derivó en un proyecto de investigación. Este proyecto va a ser sobre los desastres y todos los desastres que se hace después de una tragedia ambiental de esta magnitud, y será de manera conjunta con Fuscato y Univar. Eu penso. Me ouve bem? Eu acredito que essa semelhança que tem nas duas situações, nas duas tragédias, em relação a Chevron, que ela desenvolve tanto a parte, ela prejudica tanto a parte ambiental quanto a parte socioeconômica, né? A gente viu ao longo desses 30 anos, foram várias manifestações, foram vários projetos, várias manifestações a favor, né, do Equador, da Amazônia Equatoriana, né, e nada disso se levou em consideração mediante ao poder econômico de uma grande empresa, né, de uma grande fusão. E aí, quando passa de uma empresa para outra, até Chaco virou Chevron, como que passa, como que essa responsabilidade perpetua e como que isso é com o território? Qual a responsabilidade que essas empresas têm com o Equador? Né? Então a gente vê nesse desdobramento que é mínimo, perto de zero. Então isso é muito sério, né? Isso demanda esses debates, precisa dessa avaliação, porque a gente está falando aqui não só de risco, né? Mas de dano e prejuízo. Então o país inteiro teve esse prejuízo, né? A gente vê, por exemplo, teve manifestações, uma que eu achei super interessante, apesar de muito triste, foram, por exemplo, uma ecotóxico, que a população levava o turista para conhecer as piscinas de petróleo, né? Então isso assim é uma reivindicação muito séria, né? Isso mostra a seriedade, mostra o tanto que foi agressivo para a questão do meio ambiente. Então assim, a gente não pode simplesmente achar essa tragédia já passou. Não, ela acontece, ela está acontecendo agora, nesse momento, né? Então, Nani, se hizo una campaña mediática para dar a conocer cómo está la situación de la remediación ambiental, casi nula. La tecnología que utilizaron fue muy antigua. Simplemente construyeron piscinas casi forradas de plástico, vertieron los desechos y volvieron a dejar hojas y material biológico, y esas piscinas se convirtieron en pantanos sumamente tóxicos. Toda vida o toda variedad de flora y fauna que crece alrededor pues ya tiene un daño irreparable, para lo cual Jospin va a abordar esta perspectiva desde el ODS número 12 y qué sucedió en Chevron. Uno de los ODS violentados es el ODS número 12, que nos habla de la producción y el consumo responsable. La empresa ignoró totalmente este ODS, debido a que utilizó tecnología obsoleta y no respetó los estándares ambientales mínimos. Esto trajo consigo la generación de residuos peligrosos, residuos tóxicos, tanto en las zonas de extracción como en las zonas cultivos. Esto acarreó múltiples vulneraciones de derechos, no solo para la naturaleza, sino también para las personas que dependían de estos recursos naturales, que dependían de las tierras que fueron vulneradas. Entonces, en este caso no fue solo una vulneración de derechos a la naturaleza, sino una vulneración de derechos a todas las personas que estaban inmersas en este contexto. Sim, tem uma consideração que quando teve o rompimento da barragem, né, de mineração aqui no Brasil, a gente tem um estigma, a gente tem um modelo, muitas vezes as empresas seguem por esse modelo,
que a pessoa ou o local atingido é onde ele está sujo de lama. Ou, aí no caso do Equador, eu imagino que o que é considerado quem atingiu é quem está sujo de petróleo. Se você não está sujo de petróleo, você não é atingido. E não é bem por aí, né? Porque a gente vê essas conexões, né? A gente vê o prejuízo que a Chevron causou ao Equador quando a gente consegue somar a questão ambiental, social e econômica, todas elas no mesmo padrão. Então não é só onde chegou o petróleo. Aquele petróleo ele chegou até ali, mas a degradação que ele provocou, as inúmeras possibilidades de contaminação, seja fauna, flora, né, elas são impossíveis de ser calculadas, ser, né, enumeradas assim, colocar na ponta do lápis. Então é uma equação que ela não fecha. Essa conta ela não fecha. A gente tem vários prejuízos que ainda estão ocorrendo aí no Equador que não foram contabilizados, né? E a gente está falando de 30 anos, questão de 30 anos atrás. Então isso vai se somando, vai se aumentando, ele vai acumulando tanto no meio ambiente, tanto no meio jurídico, tanto no meio econômico. Isso é um problema muito sério e quanto mais passa o tempo, mais difícil fica para, né, trabalhar essas questões e monetizar e calcular qual que é o valor disso para ser pago, para ser restituído, para ser recuperado. Sí. Jurídicamente tenemos una categoría para definir estos daños que son incuantificables, que el dinero, la compensación económica o la reparación material de la naturaleza no van a igualar o equiparar. Esto se llama en derecho los daños transgeneracionales, es decir, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos de los moradores de las comunidades indígenas afectadas, los daños en la naturaleza, en la salud humana, inclusive posibles cambios en el genoma, van a pasar de generación en generación. Este cálculo resulta imposible de trasladarlo a la parte económica. De hecho, la sentencia del Tribunal del Lago Agrio indica el pago de $9.500 millones. Esto es algo figurativo porque el daño que está en el ecosistema más frágil que tenemos en el país, que es la Amazonía, no se va a poder volver a su estado de origen. Es decir, es algo incalculable. Infelizmente, todos esses casos são recorrentes até aqui no Brasil, independente de prazo das tragédias. A gente teve Mariana, 2015, Brumadinho, né, 2018, 19. E aí a gente percebe essa morosidade, esse tempo, né, que é demorado para fazer esses pagamentos, para acertar e dividir todas essas pendências. Ainda mais como é o caso deles, né? O petróleo é de degradação muito lenta, então demora anos, muitos anos, né? E é uma poluição, uma degradação muito alta, né, e muito severa. E eu tenho uma pergunta, né, para os seus estudantes. Vocês já ouviram falar, por exemplo, seus pais já falaram, antes dessa tragédia, ou antes de 92, a gente tinha o costume de passar por esse lugar, ou brincar nessa água, ou, né, enfim, ou aproveitar uma parte do território que hoje não se usa mais por conta de poluição, por conta de degradação. Vocês já ouviram isso de seus pais, dos seus avós? Sí, todo esto afecta a los más vulnerables, para lo cual Gaby nos va a aportar otra idea sobre el proyecto y el trabajo del Grupo 2 de COIP, que se sacó muchas cosas, muchos descubrimientos interesantes. Aquí la justicia nos dice que debe ser accesiblemente para todos, especialmente para las comunidades tradicionales indígenas, ya que estas fueron vulneradas o atacadas por los recursos tóxicos, ya que sin esto no existe una justicia ambiental real. Sí. Para retroalimentar esta idea, jurídicamente existe una palabra llamada aforismo. La frase significa que no se le atribuye a un autor y es atemporal. La justicia que tarda no es justicia. 30 años se ha esperado la reparación, pero no se ha podido ver
ningún tipo de reparación a la comunidad afectada. Infelizmente, isso é recorrente, né, nos países que são dependentes dessas grandes empresas. E desses 30 anos, né, por agora, que a gente está falando das ações que nós podemos fazer, o que vocês acham que podem ser feito em relação à universidade? Qual é a ajuda que a universidade pode dar a esse caso? La ayuda del Estado ha sido limitada. Geográficamente es un lugar distante, casi frontera con Colombia, y como sabemos, en la región, Colombia y Ecuador tienen un problema de conflicto armado de guerrilla. Entonces es inaccesible para la mayoría de instituciones públicas, y aquellas que han podido estar en el territorio, pues encontramos un elemento sumamente hostil, lleno de mecheros de combustión de gas natural, la contaminación, la alta presencia de índices de cáncer de todo tipo, de sangre, a la piel, al estómago. Entonces son enfermedades endémicas que se van generando por la contaminación principalmente de las fuentes de agua. Para lo cual Justin nos va a hacer un acercamiento sobre el rol de la empresa privada y lo que se descubrió aquí en el proyecto y en el grupo número 2. Por los casos presentados, como el caso de Chevron aquí en el Ecuador, podemos concluir que las empresas deben estar legalmente obligadas a aplicar la diligencia, una diligencia por lo menos mínima, para cumplir con los estándares ambientales. En caso contrario, estos crímenes, lo que se les puede considerar crímenes ambientales, van a seguir ocurriendo, tanto aquí en el Ecuador como en otra parte del mundo. En el Ecuador, la parte legal, se podría decir que hemos avanzado considerablemente con la creación de un código orgánico de ambiente, e incluso la Constitución atribuye a la naturaleza varios derechos. Esto lo podemos encontrar de la Constitución, etcétera, donde nos reconoce derechos de la naturaleza, como la exploración, el mantenimiento, y algo muy importante con el tema del desarrollo ambiental, es que en el Ecuador es un país donde a la naturaleza se la ha considerado como un sujeto de derechos. Entonces es por ello que la Constitución le atribuye estos derechos, y a través del Código Orgánico del Ambiente nos podemos encontrar con principios ambientales que las empresas claramente no han respetado. Por ejemplo, nos encontramos con el principio de quien contamina paga. En este caso, Chevron fue la empresa que contaminó, pero no podemos ver una indemnización a las personas, y también principalmente por el tiempo que han tardado en resolver este conflicto. Entonces, claro, las empresas deberían hacerse responsables por sus actos, y más cuando son actos tan atroces como la vulneração ao direito ambiental. Muito bom. A gente vê que, né, a gente necessita de fortalecer esse direito ambiental, de criarmos mecanismos, né, a nível internacional para que façam valer essas decisões judiciais, né? E mesmo em casos, né, no caso do Equador, que é transnacional, tipo, ele não tem, né, ele envolve ou mais de um país, e tem questões políticas que envolvem esses dois países. É muito grave e é muito sério essa questão, e envolver essa questão desses pagamentos, né, dos atingidos, de quem realmente necessita desse amparo, é fundamental. Jamais, né, não dá para aceitar, não dá para concordar que uma empresa se instale em um país, né, degrada esse país, saia impune, sem nenhum tipo de, né, nenhuma sentença e nenhuma... o caso simplesmente inverteu. Era muito mais fácil falar que, né, a empresa ela fraudou ou ela manipulou algum tipo de resultado do que um país inteiro, né? Então isso é muito sério. Exactamente. Aquí el problema radica en que en los años 60 y 70 Ecuador suscribe con Estados Unidos un convenio o tratado bilateral. Estos tratados de inversión obligan a los estados a no presentar juicios dentro de la jurisdicción del Ecuador, sino irse a arbitraje internacional.
En este Sí. caso se optó por el arbitraje en Washington o el arbitraje en La Haya, es decir, varias jurisdicciones, pero no la justicia ecuatoriana. Este proceso de arbitraje, obviamente, con una transnacional, y quien accionó el proceso judicial fue una comunidad indígena, estuvo en un abismal desacuerdo, una gran brecha. Chevron gastó casi 90 millones de dólares en aparataje judicial, en abogados, mientras que la comunidad se destacó con un abogado activista llamado Pablo Fajardo, que sufrió acosos en derechos humanos de todo tipo, inclusive violentando a parte de su familia. Vemos una asimetría, entonces esto va más allá de cómo se cumple la justicia en el territorio, parte de algo de décadas pasadas de los tratados de inversión bilaterales, y cómo es que el Ecuador sometió su soberanía y su voluntad a que cualquier crimen o delito ambiental no se juzgue en el país, sino que salga externamente. A gente passando por essas empresas, elas devem ser legalmente obrigadas a aplicar, né, essa questão essa diligência dupla, né, em relação a questões socioambientais, culturais, né, ela não esbarra apenas na questão ambiental, ela é muito mais ampla que isso. E se isso não acontecer, crimes como esses jamais pararão, eles sempre vão continuar acontecendo, porque a impunidade promove isso, né? Hoje ela sai do Equador, vai para um outro país, faz a mesma coisa, imigra para um outro país e assim sucessivamente. Então ela degrada né, o seu território onde ela vai estar localizada e fica impune, né? Então isso é muito triste. E é importante lembrar também que quando a gente fala em degradação do meio ambiente, a gente tem que levar em consideração também a vida humana, né? Que também, de certa forma, é impactada. Essa questão de poluição, do derramamento do petróleo mesmo, né? No solo, na água, nos rios, pode contribuir para que esses ambientes, esses novos ambientes, possam se tornar vetores, né, de novas doenças que podem afetar a vida humana e certamente vão, na verdade. Então, é importante também a gente fazer esse paralelo com a questão do meio ambiente e com a questão também da saúde humana, que também, de certa forma, é afetada por isso. Bom. Para finalizar, podemos decir que dentro de esto sigue una lucha por la justicia ambiental, ya que esto es muy justo y necesario para todas las personas, ya que las personas ya sería alguna reflexión, pero trabajo en grupo nos indica mucha información. Se abordó lo jurídico, se abordó los objetivos del desarrollo sostenible, se abordaron retos también propios de la dinámica, en poder coincidir el tiempo y el espacio para elaborar un producto final. Sí. Quiero destacar la participación muy preocupada, muy buena, muy importante de Gaby, de Justin, porque ellos también van a formar parte del proyecto de investigación. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hablar en este breve espacio sobre el caso Pelota. Sim, eu agradeço muito, né, a Gabi, o Justin, a Mayra, né, a Letícia e os outros alunos os outros estudantes que não puderam estar aqui agora, mas esse trabalho ele vem sendo desenvolvido por várias mãos, né? São várias pessoas que trabalham neles. E a gente já vai caminhando para o final dessa gravação. Queria saber se vocês têm alguma coisa para falar, algum recado final. Podem ficar à vontade, né? E podemos começar com Letícia? Eu queria agradecer a participação dos alunos de Equador, da Mayra. Eu queria agradecer ao Hernani pela oportunidade de estar fazendo parte desse projeto. É algo que a gente aprende muito, e por ser envolvendo outro país,
a gente vê como que essas questões de meio ambiente, elas são, de certa forma, ocorrentes em vários países, né? Em quase todos, praticamente. Então, é muito interessante a gente traçar esse paralelo. É muito bom aprender com pessoas, outras pessoas com outros vieses. Eu acho muito interessante e agradecer. Gabi? Justin? Sí, me gustaría tomar la palabra, primero agradecer por este espacio presentado y empezar una reflexión de por qué es importante el trabajo en conjunto, tanto con las personas especialistas de derechos que tenemos nosotros y las personas encargadas de los números, de lo que nosotros hacemos, como son los ingenieros ambientales del caso de gestión. Es importante el trabajo en conjunto para que de esta manera el avance del desarrollo ambiental sea evidente, que sea poderoso, porque necesitamos que el derecho ambiental, que el marco legislativo en materia ambiental sea robusto para la protección tanto del ambiente, de la naturaleza, como de las personas que dependen de él. Es por ello que este COIDE se ve importancia no solo para el Ecuador y Brasil, sino para que todos los países tomen como ejemplo que la naturaleza es un ser de derechos, es un sujeto de derechos que debemos respetarlo, porque es nuestra casa, es nuestro hogar. Entonces, si es que nosotros vulneramos los derechos de la naturaleza, nos vulneramos a todos. Por eso quiero agradecer a todos los participantes de este PRIGA, que han ayudado y han ayudado con este informe, porque es algo relevante para toda la Bueno, yo quiero dar gracias a la doctora Mayra por haberlo tomado en cuenta para participar en este proyecto. Este proyecto ha sido muy interesante y ha llevado a las ideas tanto con los estudiantes de la ciencia como de nosotros. Y cabe recalcar que aquí la naturaleza es muy importante. Muchas gracias. Y yo quisiera dar una reflexión final. Es muy inspirador este diálogo, el poder participar, una nueva experiencia para todos, por lo menos para nosotros. Es la primera vez que estamos grabando un podcast, es la primera vez que estamos trabajando con una universidad de nuestro país. Muchas gracias a Puciambato, a Univale, por hacer posible estos espacios de reflexión, de colaboración académica, por crear este espacio de intercambio y porque estas experiencias muy bonitas se puedan seguir repitiendo. Muchas gracias, Hernani, por haber organizado y haber sido el promotor de esta idea, de este pequeno conversatório. Bom, eu agradeço muito, né? Iramos ao legado ao final do episódio tão necessário. Agradeço a todos os participantes, em especial nossos estudantes, né, que demonstraram como a juventude está preparada para lidar com essas mudanças, né? Fico muito satisfeito em poder participar e ver essa preocupação com a questão ambiental. Muito, muito agradecido, muito obrigado. Muchas gracias. Nos despedimos.